Fala galera empreendedora do Brasil, aqui é Mauro Benevenuto, seu contador, e eu estou de volta e vim falar nesse vídeo sobre Imposto de Renda 2023. Isso mesmo, como declarar bitcoins, NFTs e outros criptoativos. É isso que a gente vai trazer nesse vídeo. Eu peço para você ficar comigo até o final para a gente poder compartilhar dessa informação. Bom, as transações feitas com criptomoedas, criptoativos, como o Bitcoin, ganhos de capital obtidos com negociações de criptomoedas e NFTs, que são aqueles tokens não fungíveis. Segundo a Receita Federal, elas precisam ser declaradas no Imposto de Renda de 2023, na declaração de 2023. Apesar de os criptoativos não serem considerados moeda de curso legal, nos termos do marco regulatório atual, elas podem ser equiparadas a ativos sujeitos a ganho de capital. Quer dizer, não é pelo fato dela ser uma moeda em dinheiro vivo comparado da mesma forma, mas pelo fato dela estar sujeita a ganho de capital. Pelas regras do fisco, então, essas operações devem ser declaradas na ficha Bens e Direitos, considerando os códigos específicos e quando o valor da aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a R$5.000. Então, essa é inicialmente a primeira obrigatoriedade. Quando o valor de aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a R$5.000. Quer dizer, você pode ter 5.000 em cada um, então você tem que declarar todos. Ou em um você tem 5.000, em outro você tem menos. Você só vai declarar o de 5.000. Quer dizer, você pode declarar todos. Se você tem a obrigatoriedade de declarar um, melhor declarar logo tudo e já ter tudo certinho dentro da sua declaração. As corretoras, que são as exchanges, também são obrigadas a prestar informações das operações de cada usuário de seus serviços, o que permite ao fisco cruzar essas informações e identificar ali eventuais erros nas declarações do contribuinte. Se você não declarar ou declarar errado, a exchange declarou lá, a Receita vai cruzar. Bom, e os NFTs, que são os tokens não fungíveis, ou seja, aqueles tokens que não podem ser substituídos, que são códigos únicos e insubstituíveis, viram o selo digital e podem ser associados a uma foto, vídeo ou qualquer tipo de arquivo digital. Esses arquivos são registrados pelo sistema blockchain, que é a mesma tecnologia que envolve as moedas digitais e que funciona como um grande livro contábil que registra transações sempre com criptografia. O número de investidores em criptoativos no Brasil em 2022, 2023 já supera o de investidores no mercado de ações. Tem mais gente investindo em criptoativo do que em bolsa de valores. Portanto, é muito importante verificar com cuidado e indicar certamente, corretamente, a classe de ativos adquirida em sua declaração. Beleza, gente? Então vamos lá. Quem, afinal de contas, é obrigado a declarar? Segundo a Receita, a obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física e jurídica que realizar qualquer das operações que eu vou falar agora. Primeiro, compra e venda, permuta, doação, transferência de cripto para exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária, que é o aluguel, doação em pagamento, que seria a troca de um bem por outro, emissão e outras operações que impliquem transferência de criptoativos. Para a conversão de valores em reais, o fisco explica que o valor expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em moeda nacional pela cotação do dólar americano fixada pelo Banco Central. Para venda, na data da operação ou do saldo. Quer dizer, você vai pegar o valor do dólar americano na data da operação e usando ali o valor para venda. Beleza, gente? Então, assim que deve ser feita a conversão. Também estão obrigados a prestar as informações à Receita Federal, a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em uma corretora de criptoativos no exterior ou quando as operações não forem realizadas em uma corretora. Nesse caso, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$30.000. Como você vai declarar? Os criptoativos são considerados ativos financeiros e devem ser informados na ficha Bens e Direitos. Lá na ficha Bens e Direitos, no grupo 8, criptoativos, e com um código específico, utilizando ali como base o valor da aquisição do ativo. O programa disponibiliza 5 códigos diferentes para a declaração de criptoativos. Quais são? Eu vou falar os 5 códigos, mas também vou deixar claro aqui qual o conteúdo que deve constar no campo de discriminação. Primeiro é o 01, Bitcoin.
O contribuinte precisa preencher a quantidade que possui de criptomoeda e onde esse ativo está custodiado. Nome da empresa com CNPJ ou custódia própria. Ou seja, você vai botar bens e direitos, grupo 8, código 1 e na discriminação preencher a quantidade que possui da criptomoeda e onde esse ativo está custodiado. Isso no caso do Bitcoin. Grupo 2, aliás, grupo 2 não, código 2, 02. Outras criptomoedas conhecidas como altcoins. Aqui o contribuinte precisa informar o tipo, a quantidade e onde o arquivo está custodiado. Segundo o fisco, os tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados da declaração. Por exemplo, Ether, né, que é o ETH, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, enfim, todos esses tipos diferentes devem ser declarados ali. Código 03, stablecoins. Nesse caso, o contribuinte também precisa informar o tipo, a quantidade e onde o ativo está custodiado. Alguns exemplos são o Tether, Brazilian Digital Tokens, Binance Dollar, entre outros. Código 10, que são as NFTs, os tokens não fungíveis. O contribuinte também deve informar o tipo, a quantidade e onde o ativo está custodiado. Alguns exemplos são tokens representativos de direitos sobre bens digitais ou físicos, como colecionáveis, obra de arte, imóvel, etc. E, por fim, outros criptoativos, que seria o código 99, tá? São outros criptoativos não incluídos nos códigos anteriores. Nesse caso, também é preciso informar tipo, quantidade, onde está custodiado. Alguns exemplos são os fan tokens, né? Hoje os clubes de futebol estão trabalhando com fan tokens, tokens de precatório, tokens de consórcio e assim por diante. Outro ponto importante é quando o contribuinte investe em criptoativos por meio de ETFs, que são os fundos de índice. Nesse caso, o grupo correto a ser inserido é o grupo 7, fundos, já que não são ativos diretos. Já para investimentos em criptoativos no exterior, é preciso atenção para preencher o campo discriminação, informando ali o nome da corretora, o país, a data de aquisição do ativo, o valor em reais e o valor de conversão na moeda correspondente. Isso é muito importante, tá bom, gente? Como o imposto é cobrado? Outra pergunta. O imposto é cobrado sobre o lucro das negociações que ultrapassarem R$35 mil por mês, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, que essas alíquotas variam de 15% a 22,5%. Ou seja, operações com valor inferior ou igual estão isentas de tributação. Tá bom? É importante destacar que a isenção para vendas até 35 mil aplica-se para o conjunto de criptoativos vendidos no mês, independentemente do tipo. Então, dentro do mês, R$35 mil é o limite da isenção. Como ocorrem muitos investimentos de renda variável, é o próprio investidor que deve calcular os ganhos. O pagamento do imposto deve ser feito por meio de documento, né, que é o DARF, até o último dia útil do mês seguinte à operação. Para operações em exchange no exterior ou transações que não forem realizadas em uma corretora, o limite de alienação para fins de isenção do imposto de renda será de R$30 mil. Tais operações devem ser declaradas à Receita em programa específico no Sistema Coleta Nacional, disponível lá no ECAC. Você vai acessar o ECAC, que é o Sistema Digital da Receita Federal, vai lá no Sistema Coleta Nacional e vai fazer essa declaração para operações em exchange no exterior ou transações que não forem realizadas em uma corretora, com limite de alienação para isenção de R$30 mil. Por fim, para concluir, quais os cuidados que você deve tomar nessa declaração, nessa questão do imposto de renda sobre criptoativos? Além de voltar a atenção para o preenchimento correto dos campos exigidos na declaração, você precisa tomar cuidado para informar o valor correto do custo de aquisição dos ativos digitais. Toda declaração é feita em reais e a informação de base do preço deve ser atribuída sempre pelo valor de aquisição do criptoativo e não pelo valor de mercado. Entre os erros mais comuns está deixar só para o momento da elaboração da declaração de ajuste anual a busca de informações sobre as operações em criptomoedas, porque você deixa para o último prazo e acaba muitas vezes não conseguindo a informação em tempo real e tem dificuldade, tem problemas para fazer essa declaração. A orientação da Receita é que o contribuinte guarde a documentação que comprove a autenticidade dos valores referentes à aquisição e à alienação das operações informadas.
Espero ter te ajudado, tá? Com dúvidas e informações a respeito desse assunto. Vou estar trazendo mais novidades sobre esse assunto aqui, mas eu te peço para você colocar aqui nos comentários dúvidas, sugestões, né? Para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto no que for necessário. Estou à disposição, meus contatos estão na descrição do vídeo. Forte abraço, obrigado por tudo, valeu, fui!